Graças a Deus. Pai do Senhor, queridos irmãos, obrigado, pastor Aloísio. Vamos ler um texto bíblico? Nós estamos em pé, vamos já ler a Bíblia Sagrada. Lá, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Vamos dar sequência na leitura que o pastor Valde fez. E eu me alegrei quando ele fez a leitura, porque vi como uma confirmação do Senhor o texto que eu já estava pensando em comentar com os irmãos. Lucas 1 e 46, vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Enquanto você encontra, quero dizer da alegria de estar com os nossos companheiros aqui neste culto da tarde. Não é sempre que a gente consegue participar, mas sempre chegamos mais do finalzinho, sempre vemos a mão de Deus estendida e como Deus tem abençoado cada um dos irmãos, né? Que Deus continue fortalecendo. Diz assim a palavra do Senhor: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Depois disso, Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Amém? Antes de sentar, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Já foi orado, mas vamos falar de novo. Senhor, fala conosco. Eu te peço, Senhor, sabedoria para transmitir aquilo que tens me feito sentir, que o teu Espírito Santo possa visitar os corações neste momento especial. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua voz e falar dela. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Veja que texto interessante. O pastor Valde leu o momento em que Maria vai visitar a Isabel e há aquela manifestação especial do bebê lá no ventre, né? Demonstrando já o conhecimento e o mover do Espírito Santo. É um texto bem sugestivo para um Dia das Mães, que fala sobre Maria, mãe de Jesus, mulher que nós temos grande honra e seguimos o seu exemplo, né? Nós precisamos sim respeitar, não a veneramos como santa, mas respeitamos e temos como exemplo, assim como outros heróis da fé. Também não podemos diminuir a sua importância. Uma grande mulher de Deus, a irmã Maria. E aí, depois dessa manifestação especial, em que o Senhor confirma o seu propósito, tem aquele encontro especial de Isabel, Maria, os filhos no ventre. Maria, então, tem um cântico de gratidão ao Senhor. E é isso que eu quero propor aos irmãos nesta tarde, um cântico de gratidão ao Senhor. Não somente às mamães que têm os seus filhos na casa de Deus, ou adultos já nos seus trabalhos, alguns crescendo ainda, mas um cântico para todo cristão, um cântico de gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que tem feito, por tudo que Ele já tem operado em nosso meio. Então Maria expressa com alegria a sua gratidão ao Senhor, do primeiro versículo que nós lemos, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Esse deve ser o sentimento de todo cristão todos os dias da sua vida, que a nossa alma possa engrandecer ao Senhor, ao abrir os olhos pela manhã e ao deitar na cama para dormir à noite, durante todo o dia, que possamos ter esse sentimento de gratidão na nossa alma. Sabemos que não é fácil. A maneira que o mundo funciona, o que é mais comum na cultura hoje, é reclamar, é apontar defeitos, é dizer que as coisas não vão bem, é achar culpados. Mas a palavra e a irmã Maria nos ensinam a engrandecer ao Senhor, independente das circunstâncias.
É claro que ela estava alegre pela graça que o Senhor havia concedido de ela estar gerando o Salvador do mundo. Mas nós também temos a graça de ter em nossa vida o Espírito Santo e sermos salvos pelo Evangelho que nos alcançou. E nós também podemos dar fruto ao evangelizar e outras pessoas serem alcançadas. Assim, nós geramos também outros filhos espirituais. E isso já é um motivo de alegria, de gratidão ao Senhor. Que a minha alma engrandeça ao Senhor. Quando o salmista encontra-se triste, preocupado, hoje pela manhã foi citado na escola dominical, ele mesmo na sua oração, ele diz: por que te abates, minha alma? Nós precisamos ter esse sentimento de gratidão, e quando estivermos com tristeza, com desânimo, que o Espírito Santo possa nutrir esta alegria no nosso coração, todos os dias, com um brilho no olhar, o sorriso nos rostos, agradecendo ao Senhor e engrandecendo ao Senhor. Mas não basta somente uma atitude de gratidão, é preciso nós prestarmos culto. Por isso, parabenizo os irmãos que têm vindo frequentemente aos cultos na igreja para agradecer, mas também lá dentro da sua casa, nos momentos devocionais, ou ao cantar um hino durante o dia, ou ao falar do amor de Deus para alguém, sempre com esse sentimento de agradecer e engrandecer ao Senhor. Para muitos não tem mais sobrado tempo para engrandecer a Deus. Todas as atividades do dia roubam o tempo, roubam a atenção. Todas as distrações e responsabilidades roubam o tempo de engrandecer ao Senhor. E às vezes não temos mais tempo de parar e dizer: meu Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela minha mãe, obrigado pelos filhos, obrigado pelos anos de vida, obrigado pela casa, pelos bens materiais. Agradecer e engrandecer ao Senhor, dizer que Ele é sublime, exaltado e engrandecido acima de todas as coisas. No cansaço do dia a dia, do trabalho, das atividades, das responsabilidades, às vezes nem lembramos de agradecer e engrandecer ao Senhor. Às vezes cansados já queremos descansar e tirar um tempo só para nós, mas Maria, já talvez pesando a criança no seu ventre, ela exclama e diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu faço este comparativo para todos nós cristãos e desafio você a buscar no Espírito Santo. Se em algum momento se encontrar triste, cabisbaixo, decepcionado com alguma coisa na vida, busque em Deus, diga: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. O salmista também escreveu, ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação, não retires teu Espírito do meu coração, porque ele sabia que com o Espírito Santo transbordando na sua alma, ele escreveria salmos, ele engrandeceria, e está registrado aí tantos salmos que elevam a nossa alma que ele deixou registrado. Então, será que a nossa alma estamos verdadeiramente engrandecendo ao Senhor e agradecendo ao Senhor no nosso dia a dia? Faça essa análise e busque nas disciplinas espirituais adorar ao Senhor verdadeiramente. Tem vezes que a gente nem sabe explicar por que está triste. Tem tudo, tem saúde, tem bom emprego, tem boa casa, tem os filhos, e o inimigo lança aquela insatisfação no coração. Mas que assim como Maria nós possamos engrandecer ao Senhor e exclamar: oh meu Deus, a minha alma te engrandece. Às vezes é no momento do louvor que a gente sente esta alegria. Às vezes é no momento devocional, na oração de joelhos dobrados em casa. Às vezes é olhando o bebê dormindo, ou a beleza das flores, do pôr do sol, do nascer do sol, que a gente é tomado por aquele sentimento de gratidão e engrandece ao Senhor. Que isso não seja somente em momentos raros, mas seja durante todo o nosso dia, em todos os momentos, engrandecendo ao Senhor. E ela continua nesse sentimento que já vai tomando a nossa vida, tomando o nosso coração. Ela diz assim, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tudo o que nós precisamos é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Talvez não alcancemos
grandes coisas nesta terra, poder monetário, posição de poder, posição de influência, valores financeiros, mas o que nós precisamos para nos alegrar é o Senhor nosso Salvador, senti-lo bem pertinho. Eu não sei se você já sentiu neste culto, mas Ele está aqui. Se você não está sentindo, diga: Senhor, se revela a mim. Eu quero me alegrar na Tua presença. E alguns neste momento de alegria derramam lágrimas, glorificam. Alguns têm desejo de pular, saltar e testemunhar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor invade os nossos corações, mesmo em situações adversas. Já tive a experiência de visitar pessoas que estão acamadas, e ao chegar lá para levar uma palavra de consolo, receber uma palavra de ânimo. Isso é maravilhoso. Pessoas que, da minha perspectiva, estavam em situação difícil, poderia só reclamar: por que eu estou nessa cama, por que essa doença, por que isso? Não. Deram um testemunho dizendo: pastor, o Senhor logo vem me buscar, mas eu estou feliz, estou contente. Então, independente das circunstâncias, que a nossa alma possa se alegrar em Deus, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo escreve, dizendo que ele pediu para o Senhor remover o espinho da carne. Por 3 vezes orei ao Senhor. E qual foi a resposta? Paulo, a minha graça te basta. Quando nós paramos de reclamar pelas coisas humanas, os objetivos carnais que nós temos, nós começamos a desfrutar da plenitude da bênção, a completude em Cristo. Estar satisfeito com Cristo não é algo que as coisas da terra podem conceder, mas é gerado aqui dentro, é a presença do Espírito Santo. Por isso que o crente é feliz, por isso que o crente ele está sempre glorificando, se alegrando, porque a alegria do Senhor está na sua vida, mesmo não tendo tantas coisas que o mundo apregoa como importantes, objetivos que são traçados, coisas para adquirir, mas a alegria vem na alma e se expressa no rosto. Glória a Deus. Eu e você somos felizes, alegres em Cristo, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de luto. Não é pecado derramar lágrimas, chorar a ausência de alguém, mas a alma se alegra na presença do Senhor. Se está faltando esses momentos de alegria, corra aos pés da cruz, se derrame na presença do Senhor, e você vai levantar da oração mais leve, com um ânimo renovado, ou aqui nos cultos mesmo. Poderia chamar alguns irmãos aqui para testemunhar. Eu falo da minha própria experiência de chegar em um culto, às vezes até meio tristonho, meio preocupado com alguma situação, mas sai do culto alegre, parece que está caminhando já nas nuvens. E às vezes durante o culto, em alguns momentos, parece que vai voar, de tamanha alegria que invade o nosso ser. Maria estava se sentindo assim. Ela dizia: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela poderia pensar em uma série de razões para estar preocupada com o futuro daquele bebê, com as murmurações, com a perseguição, com tudo o que aconteceria, mas ela estava feliz pela bênção que estava acontecendo na sua vida. Valorize as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Ao acordar pela manhã, diz: Senhor, obrigado por mais este dia, e obrigado por estar aqui junto comigo. Me dirige, me conduz neste dia, para que eu possa te glorificar em todas as ações e palavras. Maria se alegrava na presença do Senhor, o seu Salvador, mesmo com circunstâncias que pareciam adversas. Na sequência, ela já demonstra certa humildade. O versículo de número 3, ou seja, o terceiro versículo que nós lemos, é o versículo 48, ela diz: porque ele atentou na baixeza da sua serva, eis que desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela reconheceu que ela não era digna daquele presente. Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu Maria devido à sua conduta, devido ao seu bom testemunho. Não sabemos quais são exatamente os critérios que foram usados, mas era alguém de boa moral. Mas ela humildemente se colocou e disse: sou uma serva,
me reconheço como serva, a baixeza da sua serva. Se coloca como alguém lá no último da fila. Quando nós nos aproximamos diante do Senhor com humildade, Ele então tem a possibilidade de nos exaltar e nos abençoar. Quando nós chegamos querendo dar ordem e sermos chefes, não funciona. Então vamos nos humilhar. E se estamos tendo dificuldade nisso, o Espírito Santo nos ajuda. Basta nós pensarmos na santidade do Senhor, o quão distante está a imanência de Deus perto da nossa insignificância e pecaminosidade. Deus é excelso, soberano, nós somos servos pecadores, limitados, mas a graça nos alcançou, a graça te alcançou, me alcançou, por isso nos alegramos, nos regozijamos, mas continuemos sendo servos, continuemos nos humilhando diante do Senhor. Quão importante é nós nos humilharmos perante a presença de Deus Todo-Poderoso e entendermos o valor da bênção que Ele tem concedido. A palavra diz que o Senhor ocultou aos sábios deste mundo e revelou aos pequeninos a graça do Evangelho, a sabedoria profunda de conhecer ao Senhor e de ter intimidade com Ele. É algo que às vezes nós não valorizamos. O Senhor revelou a nós. Você lembra o momento que o Espírito Santo abriu os teus olhos para compreender a salvação? Para compreender que vivia uma vida de pecado e precisava da presença de Deus, do sangue de Jesus, para ser liberto, para ser salvo? Este é um segredo que não é revelado pelo muito estudar, não é revelado pela muita sabedoria humana, pelo grande conhecimento em estudos, em experiências. Não, é algo que é revelado na alma, no coração, pelo próprio Espírito Santo. Isso é um segredo que é revelado a nós. O Senhor atentou para nós, seres insignificantes, e nos abençoou, e agora todos somos chamados bem-aventurados. Ela reconheceu que todas as gerações a chamariam bem-aventurada. Da mesma forma nós, todos os crentes, somos chamados bem-aventurados. Quando Jesus fala as bem-aventuranças, o que chora, o que sofre, perseguições, todos somos bem-aventurados. E a nossa história perdurará para aqueles que virão na sequência, seguirão os exemplos. Então, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nos alegramos na sua presença, adoramos, engrandecemos ao seu nome e reconhecemos a nossa limitação, que somos pequenos e falhos, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. Somos cheios de força para vencer as lutas, as tentações, as setas do inferno. Venceremos porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Você crê nisso? Vamos viver isso no nosso dia a dia. Glória a Deus. Maria continua a sua oração ou o seu cântico dizendo assim, Ele me fez grandes coisas, o poderoso, santo é o seu nome. Eu não sei se você já teve a disciplina de começar a anotar bênçãos que o Senhor concede. Eu acho que acaba terminando a folha e a gente continua anotando. Já me aconteceu de dobrar os joelhos para pedir algumas coisas e o Espírito Santo começar a lembrar as coisas que já foram dadas. Tanto coisas como outras bênçãos que não são coisas materiais. Comece a pensar nas bênçãos que o Senhor já lhe concedeu. Livramentos que às vezes Ele faz lembrar e a gente tinha esquecido. Coisa que aconteceu na juventude, na adolescência. Como o Senhor tem protegido e tem abençoado. Talvez veio na mente da irmã Maria naquele momento tantas outras grandes coisas que o Senhor já havia feito por ela. E ela expressou, grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. É uma gratidão que ela expressa em palavras e às vezes nós não temos palavras para expressar. Às vezes a gente só derrama lágrimas mesmo, mas lágrimas de alegria, porque o Senhor tem nos abençoado. A gente olha para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos entes queridos, e o desejo, o resultado é agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas grandes coisas que o poderoso nos fez diariamente,
que o Senhor nos ajude a lembrar das bênçãos já concedidas, que nós possamos diariamente reafirmar a sua santidade. Ela disse: santo é o seu nome. Santo é algo distinto, não está misturado com as coisas desta terra. Se formos pensar no aspecto de santidade, traz não apenas alegria, mas também preocupação. Não teríamos como nos aproximar dele, mas pelo sangue de Jesus agora temos o livre acesso. Temos agora esta comunhão com o Senhor. O fato é que Deus tem cuidado de nós, tem feito grandes coisas através das nossas vidas e por nossas vidas. Quão grandes coisas o Senhor já tem feito por nós. Vamos pensar juntos, quantas coisas Ele fez nessa semana que passou, nesse dia que passou. O Senhor tem cuidado de nós, isso é fato, não podemos negar. Maria continua dizendo: a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Veja, será que nós acreditamos em todo momento que o Senhor é misericordioso? Ou talvez, às vezes, o inimigo consegue lançar alguma pontinha de dúvida em nossos corações. Quando vemos catástrofes no mundo, quando vemos situações que a nossa razão limitada não consegue explicar, pensamos: por que o Senhor permitiu? A nossa razão limitada não consegue explicar, mas sabemos que Deus é misericordioso em todo momento, de geração em geração, sobre aqueles que o temem, porque em última análise nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o lago de fogo, nós não merecíamos estar aqui, mas pela sua graça, pela sua misericórdia aqui estamos. Quando a gente começa a orar e o Espírito nos revela tantas coisas que podemos melhorar, a gente fica com um sentimento tão grande de que a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque poderíamos ser fulminados. Se o Senhor executasse o juízo imediato, poderíamos ser fulminados da sua presença, mas Ele nos permite viver um pouquinho mais para adorá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é misericordioso. O motivo de nós estarmos vivos é porque Ele é misericordioso. O motivo de nós termos comunhão com Jesus, com o Senhor, é porque é misericordioso. E a sua misericórdia se estende por todos aqueles que possam ser alcançados. É nossa responsabilidade pregar, anunciar, evangelizar, falar do seu amor, expandir esta misericórdia, ou seja, o conhecimento desta misericórdia, porque Ele é misericordioso. Não merecemos perdão, não merecemos graça, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor cuida de nós. Tem coisas que só na oração e só no céu nós saberemos. Aqui na terra não conseguimos compreender muitas coisas ainda. Maria continua seu cântico, a sua oração, dizendo: com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Eu falei uns dias atrás aqui sobre o conselho de Elifaz para Jó, numa terça-feira, quando Elifaz fala sobre para quem Jó deveria dirigir a sua oração. Quanto a mim, buscaria a Deus. E depois ele fala quem é Deus na concepção dele: aquele que destrói a maquinação dos astutos. Aqui Maria vai nesta mesma linha, dizendo: Ele dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Nós às vezes ficamos tão preocupados, quebrando cabeça sobre aqueles que estão maquinando o nosso mal. E às vezes não somente seres humanos, ficamos pensando se o inimigo vai lançar tal coisa para tentar derrubar, para puxar o tapete, para acabar com a nossa vida. Não se preocupe com isso, porque o Senhor destrói, dissipa o pensamento dos corações dos soberbos, aqueles que vivem com altivez para humilhar aquele que está por baixo. Não, nós nos humilhamos e o Senhor então nos exalta. O Senhor cuida de nós, não é pela nossa própria força. Maria está reconhecendo que quem livrou ela da mão dos soberbos, das maquinações dos astutos, foi o próprio Senhor com o seu próprio braço. Como nós gostamos e queremos resolver com a nossa própria capacidade.
Nós queremos ir lá e fazer com a nossa mão, fazer a justiça, ou fazer o livramento, ou agir, abrir a porta com a nossa própria força. Não. Aguarde e espere em Deus, que com o braço forte do Senhor Ele vai agir, dissipar os soberbos no pensamento do seu coração. Quando nós agimos pela nossa própria vontade, com a nossa própria força, nós não damos tempo para o Senhor agir. O pastor orou aqui e disse: olha, Deus prometeu, mas foi algo não imediato, foi no decorrer de 1 ano. E se tivesse tentado resolver sozinho, poderia ter cometido algum erro. Quando Abrão e Sara receberam a promessa do filho, e houve uma sugestão de agir por conta própria, até hoje está lá a encrenca. Não, vamos aguardar que o braço do Senhor é forte o suficiente para cumprir os seus desígnios, para nos abençoar e cumprir as suas promessas. É o Senhor que cuida de nós. Nós somos eternamente dependentes dEle. Vamos seguir a orientação dEle. Talvez ela soubesse. Eu creio que nesse momento Maria já sabia que José também recebeu a visita de um anjo. Talvez ela soubesse que José estava intentando abandoná-la e o Senhor pelejou por ela. Não tinha como ela resolver essa questão. Por toda a argumentação dela não seria suficiente, mas o Senhor pelejou para que aquele casamento continuasse e o Salvador tivesse um lar para crescer e ser educado. O Senhor peleja por nós, em situações que estão fora do nosso controle. Talvez Maria, nesse momento, já estivesse pensando que seria perseguida por Herodes, que mandou matar todas as criancinhas, porque não queria que um rei nascesse para competir com o trono. Não sei se ela sabia disso, mas o Senhor estava trabalhando. Coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos, Deus está trabalhando. Deus está pelejando por você, Deus está pelejando por você, Deus está pelejando por mim. Porque o seu braço forte age valorosamente, dissipando os soberbos no pensamento dos seus corações. Quantas vezes os soberbos nos rodeiam com as suas maquinações, ou quantas vezes o pecadinho da soberba começa a tentar roubar o nosso coração. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a manter a humildade, reconhecendo sempre que somos servos do Senhor e dependemos da graça e misericórdia dEle. Que Maria diz assim: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos vazios. O humilhado sendo exaltado. Nós não podemos ceder à tentação de nós mesmos nos exaltarmos, tentarmos nos colocar em posição de destaque. Veja que isso é uma contracultura, é contrário à visão que o mundo apregou neste momento. A venda pessoal, o marketing pessoal, o posicionar-se no lugar de destaque, o Evangelho ensina o contrário: se humilhar na presença do Senhor e deixar que Ele exalte. Ele que enche os famintos de bens e despede os ricos vazios. Quando considera-se rico neste mundo, não entende a dependência de Deus, mas quando nós reconhecemos a nossa pobreza e dependência do Senhor, Ele tem a oportunidade de nos abençoar. Eu creio que é mais ou menos nessa linha que Jesus disse que havia dificuldade para salvar-se o rico, porque ele estava muito firmado nas coisas desta terra, tinha posses, não temia pelo futuro, então ele confiava nas coisas que estavam na sua mão. Agora, quando a gente reconhece que nada disso pode trazer salvação, aí nós dependemos de Deus. Quando passamos por uma situação em que as nossas bases visíveis, concretas, somem, que a gente se agarra com Deus, é daí que Ele pode nos abençoar. Vamos desagarrar das coisas desta terra, vamos nos desenraizar das coisas desta terra e ficar preparados para o momento final do arrebatamento. Firmar em Deus, ser cheio de bens eternos, porque o Senhor abençoa, o Senhor concede,
o Senhor continua cuidando de nós. A palavra do Senhor nunca falha. Indo para o finalzinho do Cântico de Maria, ela disse: Ele auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Vem todo o contexto profético sobre a nação de Israel, que ainda perdura e haverá questões escatológicas para cumprir. Como falou aos nossos pais, com Abraão e a sua posteridade, permanece para sempre. Naquele momento o Messias estava para nascer. Estava se gerado no ventre dela, logo viria, concretizando as promessas desde Abraão, e que ainda se cumprirão algumas no final dos tempos, porque a palavra do Senhor nunca falha. Se Ele prometeu, vai cumprir. Precisamos entender a sua voz e buscar as suas promessas para sempre. Promessas feitas a Abraão continuam em vigência nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor não falha. Portanto, nós não precisamos nos desesperar com as coisas deste mundo. Vêm notícias, vêm coisas alarmantes. Não se preocupe, espera em Deus. Permanece firme com humildade diante da presença dEle, porque Ele cuida de nós. Vamos ficar em pé fazer uma oração? E eu quero nesta oração convidar você a buscar expressar, assim como no Cântico de Maria, começar agradecendo ao Senhor. Veja que a própria oração modelo, o Pai Nosso, que Jesus instruiu para os apóstolos, começa enfatizando a glória de Deus. Pai Nosso que está no céu. Então o começo da oração é engrandecimento. Depois o Espírito Santo vai direcionando. Chega o momento da petição, chega o momento de pedir perdão. Mas a oração começa com engrandecimento. Pense comigo antes de nós orarmos. Pense alguma coisa para agradecer ao Senhor que talvez você esqueceu de agradecer hoje. Seja por ter acordado pela manhã, seja por ter a bênção de ter uma mãe presente, ou ter um filho que o Senhor concedeu. Vamos orar juntos. Senhor, nós te engrandecemos com todas as nossas forças. Reconhecemos a nossa insignificância, somos pequenos, falhos, mas o teu amor nos alcançou, e além da bênção da salvação, tens nos concedido tantas bênçãos cotidianas, tens nos dado saúde, bênçãos financeiras, um lugar para morar, um trabalho, filhos, tantas coisas, Senhor, que não podemos expressar, mas queremos te agradecer. Tu és fiel. Perdoa-nos, Senhor, se temos tentado agir com a nossa própria força, temos confiado no nosso próprio braço ou nas forças desta terra. Que nós possamos depender de Ti, Senhor, que nós possamos ser lembrados das promessas. Aquilo que o Senhor promete não falha, mas se cumpre na íntegra. Que jamais o inimigo possa nos fazer esquecer, que jamais venhamos nos afastar da Tua presença. Se alguém nesta noite, Senhor, neste início de noite, está com algum sentimento de tristeza, de desânimo, de insatisfação, vem invadi-lo com a alegria da salvação, que ele possa sair daqui regozijando, glorificando ao Teu nome, porque vivemos para Te adorar, para Te engrandecer, vivemos para Te glorificar, Senhor, que possamos fazer isso todos os dias. Obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo cuidado com cada um de nós, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, obrigado, Senhor, pelas mães aqui presentes, Senhor, e aquelas às quais as nossas orações alcançaram. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos e pela Tua misericórdia sobre nós. Amém.